E o convidado de hoje é o Rodrigo Almeida. Meu nome é Rodrigo Almeida, sou cantor, ator e tive uma linda história com o Sítio Pica-Pau Amarelo na década de 80. Como surgiu a oportunidade de fazer parte do programa? Você fez testes? Eu fui convidado a fazer um casting, naquela altura eu fazia publicidade, minha mãe envolvida também no meio artístico, sou filho da cantora, de uma das eternas cantoras do rádio, a Ellen de Lima, e fui convidado a fazer esse casting lá no Sítio Pica-Pau Amarelo, lá no estúdio em Vargem Grande, né? Foi impressionante chegar lá e deparar com aquela beleza que fazia parte da minha vida, né? Porque quem não assistia o Sítio do Pica-Pau Amarelo? E eu lembro que lá chegando estava o Visconde, André Vallée, né, naquela altura, estava o Fábio Sabag, o diretor, me recebeu e eu estava muito nervoso. E mais ainda quando eu lá cheguei, o personagem era um índio, era o Índio Cauqui, na série Trilha das Araras. E quando eu cheguei para fazer o casting, tinha lá um outro rapazito que era a cara de um índio. Eu falei, isso não é para mim. E depois fui também na Cinédia, fizemos um dentro do estúdio, no próprio Sítio Pica-Pau Amarelo, nos estúdios onde gravava o sítio, aquela casa histórica. E depois fui à Cinédia, que eu não sei nem se ainda existe, e fizemos lá ao ar livre outra prova. Se lembra como foi quando descobriu que faria o personagem Cauqui? Terminou aquilo, um alívio tremendo e aquela ansiedade aguardando, né, para ter a resposta. E passado um dia ou dois, não lembro exatamente, ligaram que eu havia sido escolhido. Foi uma emoção tremenda, foi uma alegria enorme poder fazer parte da história do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Que é isso? O anjinho caído. O que será que aconteceu? E ele tá com o olho machucado. Ainda bem que eu trago sempre minha caixinha de primeiros socorros. O que é isso? Quando você acordar eu te devolvo, tá? Bem, agora vamos ao curativo. Mas antes do curativo eu vou botar isso no meu pescoço. Como era a sua relação com o elenco? A relação com o elenco foi muito boa, né? Não só o elenco, como a produção. Eu lembro do Haroldo, lembro de uma senhora polonesa que era maquiadora, lembro muito bem do Fábio Sabag. Contracenei com, além do Daniel e da Gabriela, o Daniel já não está conosco, contracenei com o André Vallée, com a Suzana Branche, que era a Emília, Zilka Salaberry, um luxo, Tia Anastácia, também Lutero Luiz, Ângela Leal, me receberam com tanto carinho, tenho tanta boa onda, boas recordações, que foi assim, foi uma experiência muito boa. Não foi traumatizante. Lembro que fazia muito frio, as primeiras cenas externas que eu fiz foi na Floresta da Tijuca. Fazia pleno mês de julho, eram as férias, né? Eles aproveitaram isso para gravar. Um frio. E eu ali de índio, e pisava, e tava descalço, porque aquilo era pedrinhas e tal, né? A gente fazia o índio e tinha que andar descalço. Aí arranjaram um sapato lá de couro para que não visse, porque aquilo era complicado a andar com aqueles pés finos de um menino da cidade no meio da Floresta da Tijuca, dando aquele ar de índio com habilidade. Eu falei, cara, não dava, né? Pra pisar aquela coisa assim. Aí providenciaram esse sapato e facilitou muito a minha vida. Qual a cena que mais te marcou? A cena que mais me marcou foi uma cena, se eu não me engano, que eu fiz com a Narizinho e eu tinha que chorar. E eu, muito novo, vivendo um momento extraordinário, ter que buscar lágrimas naquele momento, e o Sabag ali, o Fábio Sabag ali, o Sabag pressionou tanto que a lágrima saiu. E vieram cumprimentar. Depois, então essa é a cena que vem a lembrança que me marcou, foi por isso, pela dificuldade de trazer aquele emocional, o Pedrinho, o Cauqui, o índio, ficou assim encantado pela Narizinho e ele ia embora e rolava aquele clima, duas crianças, foi
com a pressão do Fábio Sabag que eu consegui chegar. Não sei onde eu fui buscar essa emoção e eu consegui fazer que a lágrima saísse. Narizinho fica com o Cauqui. Cauqui fica feliz com o Narizinho aqui na aldeia de Chalo. Cauqui, eu não posso ficar. Mas por que, Narizinho? Meu lugar é no sítio com a vovó. Seu lugar não pode ser aqui perto do Cauqui? Não, Cauqui, pelo menos não dá. Você sabe muita coisa e pode ensinar pro índio. Aí que tá o engano, Cauqui. Nada que eu sei deve ser ensinado pros índios. Vocês têm a cultura indígena, que deve ser preservada. E nós temos a nossa, e é com isso que devemos viver. Pelo menos por enquanto. Não é adeus, Cauqui. É até um dia. Você gostaria de morar lá no sítio? Eu sou mais útil que os de Chalos. Narizinho mais útil lá no sítio. Tá bem, moça. O episódio foi gravado em 1985, porém só foi ao ar no ano seguinte. Você se lembra de ter ficado ansioso? Pois é, aquilo foi gravado em 85 e só emitido no ano seguinte. Poxa, era muito legal, você, molequinho, né, via aquela Kombi da Globo, não era Globo, era Transcende, né, que andava pela cidade, aquelas Kombis, ia me buscar na escola, eu estudava ali no Colégio Pedro II, no Maitá, e os coleguinhas, a turma toda querendo saber quem é, o que vai fazer, onde é que vai aparecer, aquela força da Rede Globo Televisão. E ficou aquilo, né, porque não foi ao ar naquele momento. E quando é emitido em 86, se eu não me engano, foram nas férias. A escola tava fechada, né? Era sempre para poder ver se conquistava aquela gatinha, se tornar mais popular no colégio. Mas a ansiedade foi tremenda até chegar, né? Todo mundo perguntava, e aí, como é que é? Como é que é o sítio do Capão Amarelo? Existe a Cuca? Você lembra de alguma história de bastidores? O ambiente nos bastidores era muito agradável, né? Não sei se pelo fato da gente ser criança e ver tudo com muito encanto, as pessoas eram muito carinhosas. Eu lembro uma gafe que eu cometi, lá na Cinédia, a gente tava conversando e alguns atores, eu não sei se foi com a Suzana Branches, chegou a Ângela Leal e eu, molequinho, a gente conversando, falou assim, olha, ele acertou a minha idade perfeitamente. E eu, quando fui... então a Ângela perguntou, e você, quanto achas que eu tenho? E eu falei uma idade assim, que era mais do que ela tinha. E ela ficou com a cara assim, não, eu tenho tanto, muito menos. E minha mãe estava perto e falou assim, Rodrigo, você não pode nunca... a uma dama nunca tem que dizer a idade que você acha, sempre menos do que você imagina. E isso eu lembro que eu fiquei traumatizado com aquilo, me serviu para toda a vida. Nunca mais eu disse a idade de uma mulher. Lembro com muito carinho do Haroldo, não lembro sobre o nome dele. Lembro do Cazé nos visitar, o sobrinho do Cazé. Tinha boa relação com a Gabriela, os anos passaram, chegamos a nos reencontrar, ela com a esposa na ocasião, no aniversário meu. O Daniel, falei algumas vezes ao telefone, voltei a fazer alguns castings com o Fábio Sabag, que ele me indicou. O Paulo Gracindo Júnior, estive com ele aqui em Portugal. Enfim, o bom desses trabalhos é a amizade, né? Os laços que vão se formando. E volto a dizer, só tenho boas recordações desse período. Você fazia muitas traquinagens com as outras crianças ou era quietinho? Não, ali a verdade é que eu nunca fiz muita bagunceira lá nem no estúdio, nem... Levava aquilo muito a sério, respeitava muito, né? Não sei se talvez por já... minha mãe é uma artista que sempre respeitou muito a sua carreira, então sempre levou muito a sério e ela sempre passou essa lição pra gente, né? De que respeitássemos aquilo que estamos fazendo, que era um privilégio poder trabalhar naquilo que gostamos. Então, apesar de estar lá com a turminha, que eu me lembre, né? Eu acho que me comportei bem. Uma coisa que me marcou muito foi no final das gravações, o índio Cauqui levava um colar, né? Eu era o guardião das araras sagradas. E o índio Cauqui levava um colar. E aí, quando terminaram as filmagens,
a minha preparação demorava muito, que tinha pintura na perna, nas pernas, no rosto, no braço, no corpo, né? E aí eu lembro que no final alguém da produção falou assim: Rodrigo, olha, tem uma lembrança para você lá na sua mochila. E quando eu abri, tava lá o colar de madeira que andou comigo muitos anos da minha vida como uma coisa de sorte, né? Porque eu fui trabalhar num lugar onde todo mundo sonhava trabalhar. Todo mundo almejava ter uma oportunidade na Globo, né? E o Sítio do Pica-Pau Amarelo, toda a sua representatividade na cultura brasileira. O índio espia o mato, atrás da pedra anda. O índio espia o peixe, espia a água branca. O índio espia araras, as pacas capivaras, a cobra d'água, água tão clara, clara aurora. Cadê o mato? Cadê a mata? Cadê o peixe na água clara? Cadê a arara? Cadê a cobra? E a capivara? Cadê? Cadê? O índio espia a mata, o mato espia e canta. Espia a vida, a natureza e se espanta. O índio espia a mata, o mato. Deixe uma mensagem para os futuros fãs do Sítio do Pica-Pau Amarelo, Rodrigo. Bom, a mensagem que eu deixo para todos os fãs do Sítio do Pica-Pau Amarelo, os fãs de ontem, os fãs de hoje e aqueles que virão, porque a obra de Monteiro Lobato, sem dúvida, é imortal. A gente viaja no tempo, até hoje, quando eu revejo alguma daquelas imagens lá atrás, do primeiro Pedrinho, da primeira Narizinho, né? Me traz grandes recordações e me faz acreditar que o mundo é maravilhoso. Então, eu vou fazer uma brincadeira e cantando, que é o que eu vivo hoje cantando, então não deixe o sítio morrer, não deixe o sítio acabar. Sítio do Pica-Pau Amarelo faz parte da história do nosso Brasil e do mundo. Aqui em Portugal as pessoas, inclusive, lembram muito do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então eu animo a todo mundo aí, a quem produz, a quem tem os direitos, que sigam fazendo releituras, remontagens musicais, peças, o que for, seriados novamente, porque o Sítio do Pica-Pau Amarelo realmente é patrimônio. Valeu, gente. Um beijo para vocês e muito obrigado pela oportunidade.